Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da palavra e já estamos aí no segundo episódio do início da Bíblia, né? Como foi dito, nós vamos tentar trazer uma sequência de cada reflexão dentro de um capítulo da Bíblia e nós podemos começar nada mais nada menos do que pelo começo, que é Gênesis. No vídeo anterior nós trouxemos Gênesis capítulo 1 e hoje nós vamos estar trazendo também Gênesis capítulo 2. É claro que dentro do tempo que nós temos aqui, para o vídeo não entender muito, não dá para pegar detalhes por detalhes, mas nós vamos falar sobre cada capítulo aí, aquilo aí que a palavra vem a nos ensinar, tá bom? Já quero agradecer a todos aí que estão interagindo no canal, Deus abençoe. E para você que está a primeira vez, é isso que nós fazemos aqui. Trazemos vários temas à luz da palavra de Deus e através desse aprendizado estamos aqui aprendendo para ver o que a palavra de Deus pode nos dizer sobre isso. Deus abençoe você e sua família e seja bem-vindo. E não esquece de se inscrever aí, estamos na plataforma TikTok, no YouTube também. Então vamos lá, pessoal. Então pro tema de hoje, que é Gênesis capítulo 2. Assim, pessoal, enquanto o capítulo 1 mostra a criação de forma ampla e majestosa de Deus, o capítulo 2 aproxima a cena e mostra o relacionamento de Deus com o homem. Aí aqui nós vemos um Deus que não apenas cria o universo, mas também forma o homem com cuidado, planta um jardim e se aproxima da sua criação. Lembrando que erroneamente eu no começo não via dessa forma e aprendi, né? E às vezes fala, o jardim do Éden. Não é o jardim do Éden, é o jardim no Éden, né? É o jardim no Éden, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, o Deus que descansou. Gênesis do capítulo 2, né? Que é o que nós estamos, versículo 1, 2 e 3. E diz assim: Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Quero fazer um adendo aqui no versículo 2. Às vezes as pessoas têm uma interpretativa. Eu vou colocar a minha ótica, né? Olha só o que diz. E havendo Deus acabado no dia sétimo. Então, às vezes a gente tem o costume de falar, Deus trabalhou 6 dias, no sétimo descansou. Então, ele acabou no sétimo dia. Não é que ele não trabalhou no sétimo dia. Ele acabou no dia sétimo. É igual você que trabalha de segunda, por exemplo, de segunda a sexta, por exemplo. Segunda a sábado, para ficar mais claro. Aí, você trabalhou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, trabalhou sábado. E no sábado você descansou, né? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então não é que Deus trabalhou 6 dias e no sétimo, não. E havendo Deus acabado no dia sétimo. Ele acabou no dia sétimo. A obra que fizera, descansou no sétimo dia. Então, foram 7 dias. Lembrando que a diferença do tempo contado, né, referente a isso, porque nós sabemos que o tempo de Deus é chamado Kairos. Kairos é o tempo de Deus, diferente do nosso tempo que é o Cronos, que é medido em horas, né, dias de 24 horas. Mas vamos lá, continuando. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fizera. Então, assim, depois de concluir a criação, Deus descansou no sétimo dia. E isso não significa cansaço físico. Tanto que o Deus é eterno e não se fadiga. E nós podemos ver uma referência sobre isso no livro de Isaías. Isaías, capítulo 40, versículo 28, diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Olha só, então.
Deus não é fadiga, tá? Deus eterno não se fadiga. Aqui entra como se fosse, de repente, uma linguagem antropomórfica, para o leitor da Bíblia tentar interpretar com Deus como se fosse com emoções humanas, o que é uma coisa que não existe. Então, assim, o descanso aqui, ele tem ideia de obra concluída, satisfação e separação do dia. E a palavra hebraica para descansou é Shabat, de onde vem a palavra sábado. Então, o texto mostra Deus estabelecendo ordem, né? Deus estabelecendo ordem, ritmo e propósito, né? E propósito. O homem foi criado não para viver em caos, mas em comunhão e equilíbrio, né? Aí, se nós formos aplicar dentro disso, muita gente vive sem parar, mente cansada, alma esgotada, vida desorganizada. Deus mostra que existe tempo para trabalhar e tempo para parar diante dele. Ok? Segundo ponto, o homem foi formado, não apenas criado, né? Então nós vamos ali agora para o versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, ele foi formado. E aqui o texto muda, porque em Gênesis 1, Deus cria pela palavra, certo? Mas em Gênesis 2, existe uma linguagem pessoal e íntima. A palavra formou, no hebraico, é yatsar. É usada para o trabalho do oleiro moldando barro. Então, o homem não surgiu do acaso. Foi moldado intencionalmente. Depois disso, soprou em suas narinas o fôlego de vida. O corpo veio do pó, mas a vida veio de Deus. E aqui tem uma verdade muito forte. Sem o sopro divino, o homem é apenas pó. E isso destrói dois extremos. Primeiro, o materialismo, que reduz o homem apenas à matéria. E o outro é o miticismo exagerado, ignora a realidade física. Então, o ser humano possui dependência total de Deus. E se formos aplicar nessa ótica, há pessoas tentando preencher o vazio da alma com dinheiro, prazeres, religião e status. Mas somente o sopro de Deus produz verdadeira vida espiritual. Terceiro ponto, o jardim não era apenas um lugar bonito. E aqui nós vamos lá para o versículo 8, né? Que vai do 8 até o 15. Vamos fazer uma leitura rápida aqui. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Um jardim no Éden. Do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saíam o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Tigre. E este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, assim, o jardim aqui, ele representa provisão, comunhão e responsabilidade, né? O homem recebeu uma missão para o lavrar e o guardar. Então, antes da queda, o homem já existia trabalho. O trabalho não é maldição. A maldição foi o sofrimento ligado ao trabalho após o pecado. Então tinha um trabalho a ser feito.
né, nesse jardim. E aqui nós vemos algo importante. Por quê? Porque Deus dá ao homem ambiente, propósito e responsabilidade. O Evangelho não ensina passividade espiritual. E se nós formos aplicar dentro dessa ótica, né, muitos querem bênçãos sem responsabilidade. Mas Deus colocou Adão no jardim para cuidar daquilo que recebeu. Quem não cuida do que Deus entrega, perde, desperdiça e desvaloriza. Quarto ponto, a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Vamos lá agora para o versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então assim, Deus permite ao homem comer livremente, menos de uma árvore. Isso revela algo importante. Deus criou o homem com capacidade do quê? De escolha. Sem possibilidade de obedecer ou desobedecer, não existia relacionamento verdadeiro. Então a árvore não era maldade, era o limite. E todo relacionamento possui limites. E aqui nós vamos para um erro moderno. Qual que é o erro moderno? A humanidade atual, ela rejeita limites. Quer liberdade sem consequência, prazer sem responsabilidade, espiritualidade sem submissão. Mas Deus estabelece fronteira porque Ele é santo. Outro ponto, certamente morrerás. A morte aqui começa espiritualmente e depois alcança o físico. Então, por quê? Porque o pecado separa... Perdão, gente. Separa o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Quinto ponto, não é bom que o homem esteja só. Aí nós vamos aqui para o versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, pela primeira vez aparece algo sendo não bom. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. E aí você levanta uns questionamentos de algumas instituições. Já no Gênesis, Deus está dizendo que não é bom que o homem fica só. Então, isso faz a gente refletir. Algumas pessoas, né, algumas óticas, né, que Deus está dizendo aqui que não é bom que o homem esteja só, né? Mas vamos lá. Vou entrar nesse, senão vai estender mais ainda. Então, pela primeira vez aparece algo não bom, né? O que não é bom? O homem ficar só. Mesmo no ambiente perfeito, Deus declara: não é bom que o homem esteja só. E isso aqui mostra que o ser humano foi criado para... Perdão. Foi criado para relacionamento. Isolamento constante não é projeto divino. Então Deus cria Eva não como inferior ou objeto, mas como auxiliadora idônea. No hebraico, a palavra auxiliadora é ezer. Também é usado para o próprio Deus, ajudando Israel em outros textos. Não possui sentido de inferioridade. Jamais. Eva não foi feita dos pés para ser pisada, nem da cabeça para dominar, mas da costela, lado. O que quer dizer proximidade e união. Lado. Sexto ponto. O casamento como instituição divina. Gênesis capítulo 2, vamos para o versículo 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, ambos uma carne. E antes de existir governo, nações, religiões organizadas, já existia casamento. O casamento bíblico nasce em Deus. E o texto aqui mostra 3 princípios: deixar, unir e tornar-se uma só carne. E qual que é o problema atual? Muitos querem união sem aliança, mas o padrão bíblico envolve o quê? Compromisso. Sétimo ponto.
a inocência antes da queda. Gênesis capítulo 2, versículo 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, isso revela o quê? Pureza, inocência e ausência de culpa. A vergonha aparece somente depois do pecado em Gênesis 3, que nós vamos acompanhar na nossa próxima reflexão. Então, o pecado não apenas separa o homem de Deus, ele também produz culpa, medo e ocultação. E com isso, pessoal, nós chegamos aqui à conclusão do capítulo 2. Gênesis 2 revela um Deus. Forma e sopra a vida, estabelece propósito, cria relacionamento, que define limites e que deseja comunhão com o homem. O capítulo começa com descanso, mas termina preparando o cenário para a queda do capítulo 3. Mesmo assim, desde o início, a Bíblia aponta que o homem só encontra sentido completo quando vive próximo do Criador. Porque longe do sopro de Deus, o pó continua sendo pó. Amém? Fantástico, né, pessoal? Fantástico, mostra muito a dependência que nós temos que ter de Deus, né? Eu sempre digo que uma vida sem Deus é uma vida embalada. Vai estar indo no embalo, né? Uma vida que tem no embalo. Uma vida completa é Deus regendo a vida da pessoa. Falou contigo a palavra? Foi edificado? Tocou aí dentro? Então, ajude a compartilhar. Ajude a compartilhar, compartilhe para que essa reflexão venha alcançar mais pessoas. Isso faz uma diferença tremenda na vida de alguém. Eu fui edificado, eu aprendi aqui. Eu acredito que com você não foi diferente. Então não vamos deixar só entre nós aqui e vamos compartilhar essa reflexão que não é minha. Mas é uma reflexão dentro da palavra de Deus, né? Comentários, pessoal, coloque aí a sua opinião, o que você acha, o que você concorda, o que você não concorda. Coloque a sua opinião, que é muito importante. E sugestão de temas, coloque aí também, pessoal. Nós estamos seguindo uma ordem aí dentro da sequência do Evangelho, da Bíblia. Estamos seguindo a sequência. Gênesis, vamos seguir todos com essa ousadia, né? É ousado, porque não é fácil seguir aí, mas se você tiver um tema para a gente colocar aí, a gente abre uma lacuna para que a gente venha aprender junto aí, tá bom? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Deus abençoe, fiquem com Deus. E eu aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, que nós vamos aí refletir sobre o capítulo 3 de Gênesis, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus.